Agora nós estaremos recebendo a mensagem, é a primeira confraternização do ano de 2025 na sede. E nesse momento nós vamos receber o ancião, o primeiro ancião que abre todas as confraternizações que vão se encerrar em dezembro. Diga comigo assim: não como Marta. Diga comigo: e nem como Lázaro. Mas faz assim com a mão e diga como Maria. Pai maravilhoso, nesta hora, Deus, vamos receber o ancião que vai nos trazer a mensagem, a carta do Senhor, ó Deus, e como o Senhor falou na parte da manhã, na consagração, o Senhor vai permanecer falando. Fala comigo e fala conosco, na autoridade do nome do Senhor Jesus, amém? Diga graças a Deus. E nesse momento vamos receber o meu filho, o primeiro vice-presidente, o evangelista Marco Antônio. Aplaude ao Senhor, ele é o porta-voz de Deus. Eu cumprimento a noiva lavada, remida no sangue, cheia de poder, com a paz do Senhor. Quem é que tem poder de Deus aí? Levanta a mão e diga graças a Deus. Diga assim: o Senhor Jesus. Agora vira para quem está do seu lado e diga assim: nos deu poder. Ele mesmo deixou registrado, não é verdade? Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do maligno, dano nenhum, vai nos fazer. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 6. Isaías, capítulo 41, versículo de número 6. Deixa eu ver quem é bom de Bíblia aí. Meu Deus, que igreja é essa, hein? Eita, tá igual na qualidade dos bereanos. Eita. E diz assim, só um minutinho pela foto. Obrigado. Isaías 41, versículo 6, que diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, ao seu companheiro disse, abraça quem está do seu lado e diga assim: me esforça. Vamos ver quem é humilde aí. Senta dando glória a Deus e aplaude a Ele aí. Ministro Josué, você me ajuda? Me dá aquela força? Obrigado. Hoje vou ler a carta com a toalhinha que a coordenadora do COPEDIEP, Diaconisa Cristiane Del Penho, me presenteou. Não lembro qual ano, mas foi numa missão que nós estávamos, eu, meu irmão vice-presidente e mais irmãos, inclusive ela. Eu lembro que eu estava na ministração, mas eu tinha aqueles dias corridos, sabe? Não levei minha toalhinha. Ela veio e me trouxe essa salvação. Aí eu disse para ela: eu vou levar para a Geise lavar, né? E te entrega. Ela falou: não é presente. Eu falei: eu acho que eu subi, foi muito, mas valeu a pena, ganhei. Amém? Amados, vamos lá agora. Quem crê em Deus aí? Quem acredita que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e continua sendo eternamente? Meu Deus do céu, é muito forte. Amados irmãos, quero agradecer a Deus, ao papai por essa oportunidade, mas hoje meu coração ele está muito emocionado, porque no dia 8 de setembro de 2012, diga comigo, 8 de setembro de 2012, foi quando, Marcão, obrigado pela sua presença, meu irmão, foi quando Deus me agraciou em representar o papai nas confraternizações. E olha, Deus não trabalha com coincidência, trabalha, já ouvi dizer, que com cristocidência. Foi a primeira festa que eu ministrei representando o papai aqui, foi essas duas coordenadorias. E depois desse tempo eu volto hoje e estou feliz demais. Agradeço a Deus, agradeço o papai por ter me dado, pela misericórdia de Deus, uma chave de ouro repleta de fogo para abrir as confraternizações desse ano de 2025. Diga assim comigo, amém. Diga assim comigo, dia 10 de maio
de 2025. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: é hoje que Deus vai te encorajar. Agora olha para mim, falando um pouco do profeta Isaías, você vai entender que é um profeta que não era comum. Catalogado na Bíblia Sagrada, para quem estuda um pouco mais, vai entender que ele faz parte da galeria dos profetas maiores. Não pelo seu tamanho, não pela sua estatura, ou até mesmo pela sua gordura, mas pelos números de profecias que estão aqui na Bíblia Sagrada. O profeta Isaías é aquele agora que, quando Deus ele precisava advertir ao povo, quando Deus, ele precisava agora dar um puxão de orelha no povo, Deus por muitas vezes usara esse profeta Isaías. E o profeta Isaías não é um profeta comum. Se você parar para analisar o livro da nossa Bíblia, a quantidade de livros que nossa Bíblia, a Bíblia protestante, ela tem, são 66 livros. Quantos livros? Está baixo. Quantos livros? Se você parar para analisar, é o tanto de capítulos que há no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías é aquele que, quando ele precisou ir no reinado para falar com Ezequias, olha, põe a sua casa em ordem, que você vai morrer. Lembra aquela história que todos nós conhecemos? O profeta Isaías sai do reinado, sai da casarona lá, e de repente, quando ele vai ultrapassar os portões para ir embora, depois de ter feito a ordenança, cumpriu o mandato de Deus, o Ezequias vai para a parede e fala: não, lembra-te das obras, lembra de tudo que eu já fiz. Deus dá um stop nas pernas de Isaías e fala: Isaías, segura um pouquinho, acalma aí, para Isaías, porque eu quero que você retorne. Isaías, esse daqui do livro, ele tinha uma sensibilidade de sentir Deus. Quem sente Deus aqui, irmãos? Olha, ele é sensível, ela também. Quem tem aqui no altar sensibilidade de sentir Deus? De repente, agora deixa eu imaginar, quando ele está pronto para sair, ele sente uma tocha sobre ele, e de repente ele olha para cima e diz: My God, o Senhor está aqui. Aí Deus diz para ele: volta lá e diga que eu acrescentarei mais anos de vida para Ezequias. Esse profeta Isaías, ele era aquele que o único que viu agora Deus assentado sobre o globo da terra, e ele viu Deus administrando a terra sobre o globo da terra. Aí eu quero agora lembrar daquele salmo do número 113, quando o salmista diz que Deus está no mais alto, e quando ele quer olhar você, ele tem o prazer agora de se inclinar lá do céu, e ele se inclina para ver o que você precisa. Não perca tempo, peça agora que Deus te dá, pede agora que Deus realiza. Mas o profeta Isaías também é aquele que escreveu para esse povo aqui. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Quem está no canal, no chat, escreve amém. Esse mesmo profeta Isaías escreveu o capítulo 54, versículo 17, que é um texto áureo para nós, né? Quantas vezes nas minhas guerras espirituais, quem não passa? Quantas vezes nas minhas batalhas espirituais eu recorria ao capítulo 54, versículo 17, aonde tem aquela profecia linda para mim e para você e para mim, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, que toda língua que se levantar contra ti, tu as condenarás. Essa é a nossa herança. Quem crê nisso? Essa é a herança. Vamos finalizar Isaías. Isaías é aquele que estava no meio de um povo de impuros lábios, e o lábio dele era impuro. Mas de repente chega a hora do chamado. Diga assim: é o começo. Quando chega a hora do chamado, segundo ele, os anjos se apresentam. Ministro Abílio Elerate, segundo ele, o anjo vem com Atenas em labareda, e segundo ele mesmo, ele diz que queima os lábios dele, e daí em diante ninguém mais conseguiu parar o profeta de Deus.
E é por causa dele também que a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Deus manda dizer para o Coniep, Deus manda dizer para o Copediep: você não é simplesmente qualquer um. Quem tentar se levantar para tentar te parar, te matar, te tirar da igreja, Deus, ele vai comprar a sua guerra, porque ninguém pode te encostar, ninguém pode te pôr a mão, porque o Deus dos céus, aquele que Raabe disse que é Deus lá em cima no céu e é Deus aqui embaixo da terra, ele julga, ele julga, ele julga a sua causa. Quem sente Deus aqui? Quem sente? Pegue na mão de quem está do seu lado e diga assim: eu sinto Deus aqui em nossa companhia. Vai, grita isso, diga: eu sinto Deus aqui em nossa companhia. To hell, spirit, body, pensa num capítulo problemático, que é o 41 de Isaías, e pensa num versículo tema problemático. Cresci nessa igreja, graças a Deus por isso. E nós sempre ouvimos aqueles irmãos que são dotados do conhecimento bíblico, que navegam bem nas entrelinhas da teologia, e eles aprofundando no estudo sobre a palavra. Vamos entender aqui que esse capítulo 41, versículo 6, esse um a outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Eles não estão falando de fazer a obra de Deus, não. Aqui é 1 e 2 que estão prontos agora para construir uma estátua que não é do nosso Deus. Haja vista, o nosso Deus, ele combate a idolatria, porque o nosso Deus, vamos ver quem está ligado. O nosso Deus, na verdade, ele está sentado num alto sublime trono. O nosso Deus, ele tem uma roupa branca. O nosso Deus, ele tem um cinturão no seu peito. O nosso Deus, ele tem o cabelo como a lã branca. O nosso Deus tem os olhos como chama de fogo. O nosso Deus tem boca e fala. O nosso Deus tem 2 ouvidos e escuta. O nosso Deus tem os olhos e enxerga ao mais profundo abismo. Só que eu tenho um alívio para o nosso coração. Sabe quem é que está narrando isso? O próprio Deus. Então fique tranquilo, que você vai entender agora. O período aqui do 41, o povo de Israel estava praticamente desviado. Estava o quê? É sério isso, né? Mas é. Missionário Angela Borges, do povo de Israel, estava quase entregando a carteirinha para a diaconisa Simone e para o presbítero João Vitor. Ele estava quase pedindo desligamento da igreja. E já viu aquele momento de prova, de batalha, que parece que o pastor presidente some, parece que os irmãos da igreja somem, parece que a coordenadora some, o diretor some, é assim, não é? Parece que o dirigente foi fazer a obra para o outro lado e esqueceu o endereço da sua casa, dá até uma raiva. Aí começamos, sabe o quê? A olhar no muro. Pegou, né? Aí começa o tal de espiar. Agora digo eu, aí o diabo, que é astuto e oportunista, ele coloca uma espécie de óculos escuro, e aquele capinho, aquela grama que está seca, aquela grama que está seca do vizinho com óculos escuros, parece que está tudo verdinho. Aí o nosso coração começa a se desesperar. E começamos a procurar o que o ímpio faz para ter, e nós não conseguimos ter. Começamos a analisar o que ele faz que eu não faço, que dá errado. Aí começamos a lembrar daquele músico, o maestro da igreja da época, aquele homem dos salmos, Asaf. E nós começamos a entender que, se olharmos direitinho, vamos observar que é melhor estar com Cristo,
que é melhor padecer com Cristo, porque está escrito na bem-aventurança de Jesus: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados perseguidos por causa do meu nome. Quem é? Bem-aventurado somos nós. Só que o povo de Israel detectaram uma coisa. Olhe para quem está do seu lado, me ajuda a ministrar, me ajuda a ler a carta. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: cuidado. Olha o que você tem observado, hein? Diga assim: não poreis coisas más diante dos teus olhos. Observaram que havia uns bonecos. Observaram que os bonecos tinham perna, mas não andavam. Observaram que tinham olhos, mas também não viam. E começaram a entender que o Deus invisível, que aprenderam com seus pais, não era o Deus verdadeiro. O problema é nós, os pais, o que nós temos ensinado aos nossos filhos: quem é Deus e quem é Baal? Será que o nosso testemunho tem mostrado quem somos? Será que os nossos filhos estão agora bem adubados para vencer no mar da vida? Só que de repente, Deus manda o povo aquietar. Vem mais pesado comigo agora. Põe medo na igreja. É isso que eu quero. Obrigado. Deus coloca o povo dele assim, todos olhando para Deus. E Deus começa a dizer: guerreiro, quem é esse que quando aparece na guerra, o seu povo vence a batalha? Deus começou a falar dele mesmo. Dá licença, é o nosso Deus que está falando. O inferno fica revoltado, mas é ele. Aí de repente Deus fala assim: quem é esse que quando vê o seu povo em tribulação, em prova, em luta, ele vem tão rápido que ele mal pisa no chão? Sabe o que eu vejo aqui? Quero encenar para você, me permita. Eu imagino Deus, ele andando não nessa velocidade, até porque estou acima do peso, mas eu imagino Deus, olha para mim. Eu imagino Deus dando uma olhada e ele vendo que lá no quartinho, aonde você dorme, ou seja, no seu quarto, você está cabisbaixo, chorando, choramingando, faltando isso aqui para sair da igreja, com raiva do pastor, com raiva de todo mundo. Aí Deus fala: eu tenho que ir lá, porque está cumprindo Mateus capítulo 6, versículo 6, está com a porta fechada, está só eu e ela, eu e ele, eu tenho que ir lá. Aí o que eu imagino dessa fala de Deus, Deus correndo e fazendo isso aqui, ó, Deus vem voando para te socorrer. Adore só quem está sentindo o socorro dele bem presente na angústia. Adore ele, vai. Adore, vai. Também acho. Desculpa. Eu não gosto de fazer isso. Mas deixa eu dar sequência, por favor. Sabe por que hoje Deus escolheu o versículo 6 como tema? Vai a resposta agora. Deixa eu te responder na Bíblia, posso? Então me dá um 7 também. Você pode ler para mim? Com a voz do rádio? Lê para mim aqui, 41, 6, 7. Cuidado que vai ter os pontos. Pode, acha aí.
Deixa eu ver se é bom de Bíblia. Quem está sentindo Deus, dá um aplauso para ele aí, vamos ver. Escuta, olha agora. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Aí, ponto. Diga assim, amém. Escuta o 7. E o artífice animou o ourives. Pera. Olha o que Deus está falando. E o artífice animou o ourives. Ah. E o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada: boa é. Peraí. O que Deus estava querendo dizer, ele é ético. Mas o que Deus estava querendo dizer? O que vocês estão vendo lá é idolatria, é prostituição, é adultério. O que vocês estão vendo lá são deuses mentirosos. Quem está buscando esses deuses é porque não me conhece, não me segue, estão confusos. E na falta de não ter acesso a mim, eles montaram um boneco para quando eles estiverem tristes, decepcionados, traídos, machucados, feridos, quase mortos, eles vão atrás desses bonecos e começam a adorar. Aí Deus disse, muito ético, mas ele disse: já reparou que muitas das vezes a obra de arte nem fica tão boa, mas eles o quê? Boa é, dizendo da coisa soldada, boa é. Você entendeu ou não? Era mal soldado, mal pintado, mas mesmo assim, um encorajando o outro. Tá entendendo ou não? Um encorajando o outro. Você vai ver aonde vai cair nisso. Sabe por que Deus fez questão de falar isso? Isaías colocou no seu livro, para que nós entendamos hoje, no dia de hoje, dia 10 de maio de 2025, quem é o Deus verdadeiro que te deu uma chamada. Calma. Vai lá que eu estou no improviso, por favor. Então, com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Para. Agora vai no improviso, Lucas 16, 8. Se não me falha a memória. Calma. Faça um silêncio, só para vocês entenderem. Calma. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Espera aí. Deu para entender não, né? Vou desenhar então. Deus falou, vocês têm o Deus verdadeiro. Deus falou, você está vendo prego? Fica em pé para cansar, irmão. Você está vendo prego aqui me segurando? Você está vendo um soldo aqui em mim? Você entendeu por que tinha que tirar a arca do carro e pôr nas costas? É claro. Eu não sei se você está conseguindo sentir ele. Segundo, eu não sei se pelos olhos da fé você está contemplando. Eu não sei se ele vem sobre os montes. Eu não sei se ele vem sobre as águas. Eu não sei se ele vem na força do vento, ou se ele vem, como o salmista diz, na asa de um querubim. Mas que o Senhor bem presente, o seu socorro bem presente, Ele está chegando. Ele está aqui. Calma. Repete o que Jesus disse, complementando o que o pai dele já tinha dito. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Diga assim comigo, misericórdia. Senta para descansar, querido, obrigado. Eu quero encerrar a minha mensagem agora, mas trazendo uma responsabilidade para nós, pessoal. Segundo o apóstolo, nós somos o novo Israel de Deus. Somos quem? Nossa, que povo atento, hein?
Somos o novo. Somos o novo. Olha para cá. O que tem lutado para te tirar da onde Deus te colocou? O que tem feito você abandonar a Deus? Eu fico olhando o CONIEP e fico vendo esses homens de cabecinha branca. Eu fico vendo essas irmãs de cabecinha branca. E eu já tenho uma palavra de Deus, que essa madrugada Ele me disse: olhe para essas irmãs, olha para esses irmãos, olha para os anciões da igreja. Você que está com dificuldade no seu casamento, senta com uma serva de Deus que está casada até hoje e diga para ela qual é o segredo para continuar sendo quem eu fui chamado para ser. Olhe para esses irmãos e diga: como é que eu faço para esperar tanto tempo e não me desviar, aguardando a volta do noivo? Conta para eles aí, pergunta a eles, porque eu fico vendo, olha só, olha aí o vigor deles, olha aí. A avó Luísa está aqui, não vou citar nome, me perdoa, tem muita gente. Ai, querida Zeli está lá. Olha só, o tempo passa, a juventude delas foi embora, a juventude deles foi embora, a meia-idade passou e hoje estão na terceira idade, mas eles estão firmes nas rochas, aguardando que a qualquer momento, se ele não voltar no cavalo, volta para eles, mas eles estão prontos e enraizados, aguardando a volta do noivo, a volta do noivo, a volta do noivo, a volta! Corinho antigo que diz: você está sofrendo porque quer. Eu amo os idosos. Só que eu quero deixar uma palavra bíblica aqui. Juízes capítulo 4 vai nos falar sobre a Débora, a integrante do CONIEP. A Débora, ela era quem? Uma profetisa, mas só isso? Não, ela era uma juíza. E segundo a Bíblia, ela ficava debaixo da árvore. E todo Israel ia naquela velhinha. Tá vendo como é que a gente não pode desfazer? Tem muita gente que foi consagrado novo hoje e não quer respeitar. Entendeu ou não? Tem muita gente nova aí que está achando que, cuidado, hein? Cuidado, hein? Já vi gente subir, mas já vi gente descer. E já vi gente aí embaixo também, que não subiu e nem desceu. Deus cuspiu, vomitou. Qual é o segredo? Vai procurar os anciãos da igreja, vai valorizar os anciões da igreja, que é um livro aberto, cheio de experiência. Teve um dia, meu filho, que eu não tinha o que comer e dar aos meus meninos, mas de repente o pastor foi lá em casa, com o pastor Luiz e o pastor Wesley, com o carro da igreja, o porta-mala lotado de compra, e de repente ele disse: abre a porta, irmão, abre a porta, irmã. Conta para eles, vai lá buscar a origem, busca a raiz preparatoriana, que você vai ver, a igreja é a mesma, o Deus dela permanece o mesmo, e você. Eu quero que você entenda uma coisa, mas escuta com aqui, coração. Débora, vendo que o povo errou, e o povo agora foi entregue, e agora Cícera, ele estava pronto com 900 carros de ferro para acabar com Israel. Baraque sobe até a árvore, chega em Débora e fala: Débora, o que vamos fazer? E ela disse todas as diretrizes para ele vencer a guerra. Aí ele disse para aquela vovó do CONIEP, ele disse assim: nós só vamos se a senhora for com a gente. Sabe o que Deus falou comigo? Vamos buscar a raiz, porque quando o vento forte da prova bater, vamos até balançar, mas que os que esperam e confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Está entendendo ou não? Buscar a raiz, aí está o segredo. Só que de repente ela vai até o meio do caminho, mas ela diz: Baraque, Deus vai dar vitória ao povo de Israel, mas pela mão de uma mulher. Essa é Jael. Diga amém por essa palavra. Só que de repente eu observo aqui também um outro integrante do CONIEP. Eu fico vendo aqui os nossos
especiais, pessoas lindas, maravilhosas, mas que Deus nos dá aula por intermédio delas. E eu começo a ver o segundo livro de Samuel, capítulo 9. Vamos encontrar ali um tal de Mefibosete. Qual é o nome? Mais alto, qual é o nome? Quando o rei quis saber, falaram para ele assim: ele é especial. O rei só queria saber, está vivo? Era falar assim, tá. Aonde? Lá em Lodebar. Mas fez questão de tocar na menina dos olhos de Deus. Davi conhecia Deus. Davi sabia quem era Deus. Só que tem um mistério. Ele cumpriu na íntegra o que Deus tinha mandado. Quando eles viraram e disseram: olha, é aleijado dos pés, não anda. Ele falou: manda chamar, que a partir de agora, o café da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta será na minha mesa. Segura que essa é forte. Sabe o que significa mesa? Alimento, fortalecimento. Você não entendeu ainda, né? Sabe o que eu aprendo? Olhando, eu nunca vi a Juju Elerati murmurar, mas sempre vejo ela louvar com a tampinha dela ali. Olha lá, pode chover, pode estar lá fora dentro do carro com o pai dela, trabalhando lá na cantina, ela continua daquele jeito ali. Nunca vi o Claudinho chegar aqui chorando, sempre esse sorrisão Colgate. Sabe o que eu aprendo com isso? Com todo respeito aos irmãos que amam a família pastoral, e ore por eles, me perdoe, mas eu tenho que tocar numa raiz aqui. Toda vez que eu estou em prova, eu grito assim: Diácono Eduardo Borges, ora aí! Pula mistério, profetiza, canta, ainda é lindo. Eu fico imaginando, sabe o que e porta-bandeira oficial lá, e porta-bandeira oficial. Sabe o que Deus disse para mim? Os meus especiais têm cadeira cativa na mesa. Não faltam, não faltam, não faltam, não falta no exemplo, no ensinamento, não falta em nada, porque olha, tem gente andando de cara feia na igreja, tá com fome de mesa. Vai aprender, vai aprender, vai aprender, vai aprender, vai aprender. Desculpa, não dá. Desculpa, não dá, eu quero pregar de novo, não dá. Desculpa, parou. A mensagem acabou agora, diante de Deus. Aqui todo mundo é crente, não é? Tatiana tá lá, Tatiana não muda nada, Deus abençoe. Tatiana é uma benção. Lembrei até do negócio da minha infância. Ela era tão bonita, vou falar, que eu era apaixonado nela. Hoje ela está sabendo disso, mas é sério, ela é neta da avó Luísa. Eu adorava ir lá, comer o cachorro, o cigarrete da avó e ver a Tatiana, com todo respeito, tá? Nem sei se seu esposo está aí, mas com todo respeito. Olha para mim, é porque eu lembrei da infância. Eu continuo mesmo, a mesma criança. Graças a Deus por isso. Olha aqui, volta. Irmãos, olha para cá. O que você está com dificuldade? Tem livro de memoriais aqui que são os Conieps. E depois de ler tanto, vai te dar fome. Tem uma mesa aqui que é o Copê de Ep, que são fontes de água vivas, inesgotáveis. Aí você acha que eu fugi do tema? Não fugi. Capítulo 41, sabe como é que termina? Deus criticando aquela religião que tem um monte de boneco. Aí Deus vira e fala assim: eu sou o Deus verdadeiro, e eles não valem de nada. Lê na sua Bíblia que você vai ver. Só que tem um outro segredo. Deus diz assim: no seu deserto eu vou criar rios,
fontes de água. No lugar onde é seco, eu vou fazer brotar água. E aonde não tem vegetais para frutificar, eu vou fazer nascer dentro do seu deserto. Deus vai mandar água, água, água e frutos, mas Satanás não vai te derrubar. Quem entendeu a mensagem? De verdade? É uma pergunta. Se você fosse vir aqui na frente, quem viria? Não, estou perguntando de verdade. É um ibope. Quem mais? Estende a mão. Se o papai me permitir, posso orar para eles no assento, papai? Para eles não virem aqui, só para me ganhar tempo? Você pode ficar de pé, mas aí no seu lugar? Faz uma música romântica aí, por favor. Não, não é romântico. É inspirado por Deus. Vai lá, você faz aí. Você vai falar assim. Como é que é? Sempre imagem. Não, é aquela que Deus vai te inspirar agora, varão. Vigia. Não, que as músicas aproveitam. Tá doido para chegar a Rebeca aí nessa hora, eles não perdem tempo. Mas calma, faz o que Deus vai te inspirar aí. Brincadeira, Jojo, brincadeira. Irmãos, olha para cá. Eu vou orar agora por você. Se o inimigo virar para você e disser assim: ninguém na igreja te ama, eu sei que hoje você vai parar com isso. Você vai pegar esse pensamento e vai deletar, vai jogar ele na lata do lixo. E se o diabo porventura está querendo dizer que aqui na preparatória não é o seu lugar, você também vai jogar isso fora. Sabe por quê? Temos livros de recordações, um memorial. E temos uma mesa aqui que jamais vai nos faltar alimento. E digo, Copediep e Copeiep. Quem pode dar uma linda salva de palmas para nós orarmos? Ao eterno Deus que para sempre vive, o Deus que abre e monta uma mesa no deserto. Israel vivenciou isso. Eu peço a Ti que hoje sairemos daqui mais forte do que nunca. Os ouvintes da Rádio Aliança, do canal do YouTube, estão recebendo agora um fortalecimento divino. E Satanás mais uma vez bate em retirada agora, porque o Espírito do Senhor me ungiu para profetizar, para pregoar, para levantar quem está caído, para curar os enfermos. E cooperando conosco vai o Espírito Santo de Deus. E eu quero encerrar essa oração dizendo: fortalece-nos, porque o arrebatamento é logo ali. E o mais importante, Deus, somos filhos imperfeitos de um perfeito Deus. Por isso, Pai, ser conosco hoje, sempre e até o arrebatamento da Santa Igreja. Por isso, Pai, continua conosco e nos amando a cada dia, mesmo com as nossas imperfeições. Pai, eu oro agora com muita autoridade, porque o Senhor verdadeiramente é bom, e a sua bondade ela dura para sempre. Eu olhando para o Coniep, eu vejo, Pai, os cabelos brancos daquelas e daqueles que honraram tão bem os seus pais, por isso foi prolongado. E eu olhando para eles agora, eu lembro do salmista no Salmo 92, dizendo que na velhice ainda darão frutos. E olhando agora o Copediep, eu aprendo o seguinte: tudo que o Senhor faz é bênção. Eles são bênçãos dentro da família deles e dentro da igreja para nós. Por isso, Pai, dá sabedoria para nós e esteja conosco para todos sempre. É o que eu peço e já agradeço no nome santo de Jesus. E quantos podem gritar amém? Agora para e diga comigo: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo dardo inflamável do maligno. Aplaude a Deus aí e receba a palavra dele. Deus abençoe. Eu amo todos vocês. Papai, muito obrigado.